Nesses últimos dias de janela de transferências, o Paysandu promete fazer novos anúncios de atletas, principalmente que estavam jogando a Série C do Campeonato Brasileiro e que foram eliminados. Além disso também, vamos falar sobre um protesto que aconteceu no final da tarde deste domingo em frente à sede social do Paysandu Esporte Clube e sobre esse momento conturbado que o Paysandu está passando na competição. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente consiga continuar aqui trazendo novos conteúdos sempre para você. Bem, eu queria trazer um dado aqui que o meu amigo Alessandro Amorim colocou nas suas redes sociais a respeito de uma situação do Paysandu. O Paysandu está vivendo realmente um momento extremamente complicado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alessandro Amorim colocou aqui um dado muito interessante que eu vou trazer agora para vocês. Na história dos pontos corridos da Série B do Campeonato Brasileiro, de 2006 a 2025, o Paysandu é o 32º clube a chegar na 24ª rodada com 21 pontos conquistados ou menos. Dos 31 times anteriormente com essa marca, apenas 5 conseguiram a façanha de se salvar do rebaixamento. Em 2022, o Vila Nova, aliás, vou colocar de baixo para cima. Em 2012, o Bragantino tinha 18 pontos, fez mais 26 pontos, 8 vitórias mais 2 empates e terminou na 14ª posição, teve 61% de aproveitamento. Mesmo número de aproveitamento também do ABC em 2013. O ABC tinha 20 pontos, fez mais 26 pontos, 8 vitórias e 2 empates e terminou na 14ª posição, também com esse aproveitamento. Em 2020, o Náutico, 21 pontos também, fez mais 23 pontos, 6 vitórias mais 5 empates e terminou na 16ª posição com 54% de aproveitamento. Em 2021, Londrina tinha 21 pontos, fez mais 23 pontos, 7 vitórias e mais 2 empates e terminou na 16ª colocação com 54% de aproveitamento. E em 2022, o Vila Nova terminou com 21 pontos e fez mais 26, 7 vitórias mais 5 empates e terminou na 13ª posição com 61% de aproveitamento. Nesses dados que estão disponíveis no perfil do Alessandro Amorim, no X, @aleamorim. Segue lá que ele coloca vários dados interessantes para você que curte estatísticas do futebol aqui das equipes paraenses. E uma coisa que ele até destacou aqui que é comum, né, que ele viu nesses dados, é que é o seguinte, o número, né, dobrar o número de vitórias da campanha atual, né, hoje o Paysandu tem apenas 4 vitórias e precisa ganhar 7 e 8 jogos, de 7 a 8 jogos nessas 14 rodadas que restam. E agora virou uma briga contra tudo e todos, né? O Paysandu precisa de 7 vitórias pelo menos e um empate ou 8 vitórias para poder escapar da zona de rebaixamento. Faltam 14 rodadas e ainda o Paysandu joga 7 vezes dentro de casa. Teoricamente vencer todas as partidas dentro de casa a partir de agora e empatar pelo menos uma fora ou quem sabe até ganhar uma fora, o que pode acontecer. Então realmente agora é uma situação em que o Paysandu se encontra numa pressão muito grande para poder reverter essa situação aí do que é baixamento. O Paysandu é o lanterna da competição, tem 21 pontos e pode sofrer aí, o Paysandu no caso pode desgarrar das outras equipes, as outras equipes podem se distanciar ainda mais, lembrando que essa rodada termina somente na terça-feira, justamente no dia que termina a janela de transferências. E por falar em janela de transferências, o Paysandu pode fazer novos anúncios hoje, amanhã e no máximo terça-feira. O Paysandu pode contratar atletas que estavam jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a partir desta segunda-feira esses atletas já devem chegar aqui em Belém, já devem se apresentar e já devem começar todos aqueles processos, aqueles trâmites para serem anunciados aí pelo Paysandu. Agora é uma corrida contra o tempo. O Frontini, junto com o Cauê, junto com o Roger Aguilera, vão estar aí agora focados nessas contratações pontuais. Lembrando que o Paysandu ainda ficou de contratar de 3 a 4 atletas, já contratou 2, pode ser que venha mais um ou mais 2 aí, dependendo da situação. Eu acredito que venha mais um meia e mais um atacante. Eu acredito muito nessa teoria
até porque o Benítez está saindo, né? O Benítez ele vai ser dispensado do Paysandu, então o Diogo Oliveira vai precisar de um reserva ali para poder estar junto com ele nessa posição. Agora, para encerrar o vídeo, hoje, pelo final da tarde, teve um protesto na frente da sede social do Paysandu Esporte Clube. Bora colocar a imagem aí para você. Tá aí a imagem do protesto, né, lá na frente da sede social do Paysandu. Faixas que foram colocadas aí por torcedores. A gente não sabe se são de torcidas organizadas ou não, né? Aí novos rumos igual Série C, né? Faixas que vão ali atingindo principalmente o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, pedindo ali a sua renúncia. Faixas que foram colocadas ali de protestos contra a atual gestão do Paysandu Esporte Clube. Lembrando que a principal torcida organizada, olha só aí, ó, a faixa, né, faliu, a Big Ben e o Paysandu, né, ainda teve um erro ortográfico ali, né, mas a mensagem é muito clara, né, do que foi colocado aí por esses torcedores. Essas faixas ficaram por alguns minutos na frente da sede social. A polícia chegou lá e retirou todas as faixas em questão de minutos. Mas isso mostra claramente a insatisfação, né, que o torcedor está tendo de uma maneira geral aí com o clube. Né, lembrando que a principal torcida organizada do Paysandu fez um anúncio aí de público zero no próximo jogo. Eu acredito que nesse momento isso é prejudicial, é compreensível, claro, a postura, né, desse pedido, mas é uma coisa que prejudica muito o Paysandu nesse momento. Acredito que essa questão do público zero é realmente um extremo, mas que acaba sendo prejudicial ao Paysandu. Mas quem for pro jogo contra o Volta Redonda, que vá de peito aberto e que vá apoiar o Paysandu, né? Que o Paysandu tanto precisa muito desse apoio aí, principalmente nesses dois jogos, contra o Volta e também contra o América Mineiro. Mas de fato mostra aí a insatisfação do torcedor bicolor, né, com o momento atual do Paysandu. E é um momento complicado, é um momento difícil, mas ainda há chances. É claro que agora ficou tudo muito apertado, mas ainda há chances de reverter essa situação. E agora a diretoria bicolor deve trabalhar nisso para reverter essa situação, para mudar esse parâmetro, esse extremo que o clube está passando. E para que imagens como essa não se repitam mais, né? Para que não haja mais protestos dessa forma. Que o Paysandu consiga aí somar os seus pontos necessários. E se apegar nessa estatística que eu falei ainda há pouco, né? 5 equipes conseguiram escapar do rebaixamento com essa situação, né? Chegando nessa 24ª rodada com 21 pontos ou menos e terminando fora ali da zona de rebaixamento. Tudo é possível, agora basta os jogadores entenderem e buscarem reverter essa situação. Volta a imagem aqui para mim. Mas me fala aí, torcedor bicolor, você concorda com essa questão do público zero? Você concordou com essa situação dessa manifestação que teve à frente da sede social hoje? Esses dados estatísticos que eu trouxe para você realmente te deixou preocupado? Eu fiquei preocupado. Eu te confesso que somente 5 equipes conseguiram das 31. É como se fosse ali 20% só das equipes que estiveram nessa situação e conseguiram sair da zona de rebaixamento. É uma situação preocupante e que o Paysandu precisa reverter o quanto antes. E tem 2 oportunidades agora pela frente, né? 2 jogos dentro de casa, um contra o Volta Redonda e o outro contra o América Mineiro. Além de tudo, são jogos diretos que o Paysandu vai ter pela frente aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Isso é muito importante pra gente, pra que a gente continue aqui crescendo cada vez mais, sempre trazendo conteúdo pra vocês. Importante você hypar também o vídeo, né? Eu sempre esqueço de pedir isso. Hype o vídeo, veja se a inscrição tá ok, ativa o sininho das notificações, dê o like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também conhecer aqui o trabalho do canal RS Live Esportes. Valeu, tamo junto e até a próxima!